Bom dia, pessoal. Só os fortes e as fortes sobrevivem. Estamos aqui de novo. Tivemos aí um dia intenso ontem. Começamos às 15 horas com várias palestras aí de conteúdos fantásticos. As palestras já estão disponíveis lá no canal de materiais de apoio, dúvidas e materiais de apoio. A gente teve várias palestras da Embrapa, do Diego da Supera, pessoal da Microsoft. Depois à noite também tivemos mais uma sequência de palestras aí já na etapa de imersão, do professor Favas Neves, da Sarita, e várias outras palestras aí, do pessoal da UDOP, da Rosângela, do pessoal da ZEG e também do Botelho. Bem interessante, todas deram bastante feedback aí, conteúdo para que vocês criem soluções. A gente estava na live agora falando, vocês não precisam inventar muita coisa, está muito claro quais são as dores e as dificuldades do setor. Então, vocês têm todo esse conteúdo aí, não precisa, o que eu vou criar? Será que eu crio uma solução assim, assado? Pessoal, é só olhar lá, tá? Nesse material de apoio tem tudo o que vocês precisam para criar a solução. Tá com vocês aí, tá? Se a gente criar uma solução que não é aderente ao que o mercado precisa ou a dor que eles enfrentam, é que a gente falhou em algum ponto, tá? Porque isso está muito claro em todas as falas, em todos os materiais que também estão lá. Isso está bem explícito. E digo para vocês que não está complicado de criar soluções para resolver essas dores, tá? Todas as equipes têm chance, todas, porque tem soluções desde as simples até as que envolvem tecnologias de inteligência artificial complexas. Então, tem muita oportunidade, tá? Então, aproveitem isso, aproveitem os materiais, aproveitem essa chance, essa oportunidade que vocês estão tendo de criar uma solução que, ao final, já pode ser implementada em alguma dessas empresas, tá? Não se esqueçam que vocês estão numa vitrine e está todo o setor olhando para vocês. Estão esperando o que vocês vão produzir, tá? E vocês assim, e não só as que ganharem, tá? Como a gente já falou várias vezes, as que ganham, a premiação, na verdade, é para aquelas que vão atender alguns requisitos do regulamento, tá? Que é importante que vocês olhem. E aí, para ganhar uma premiação e tudo mais. Mas todas as soluções vão ser apoiadas, vão ser olhadas, vão ser apoiadas pela Think Lab e pelo todo o setor, tá? Então, fiquem atentos a isso. Criem soluções aderentes, não precisa inventar a roda. Claro, seja inovador, crie tecnologia, crie soluções fantásticas, tá? Mas crie para problemas que existem. Então, os problemas estão aí. E agora é a etapa que a gente vai pegar os problemas e ter ideias, né? Como que a gente resolve esses problemas? E se eu já tiver uma ideia? Não tem problema, essa etapa também serve para você, né? Você pode fazer esse processo que a gente está propondo e verificar se a ideia que você teve é melhor que uma que possa surgir agora, tá? Se ela não for, você troca. Não é obrigatório você seguir com ela até o fim. Então, esse é o momento. Para quem não tem ideia ainda, não sabe o que vai fazer, ou para aquele que já sabe, tá? Então, esse momento é importante. Bom, então chega de falar, vamos para a palestra então. Bom, pessoal, mais uma palestra aqui do nosso evento. Lembrando que o Canaton é uma realização da Think Lab, FenaSucro e Agrocana e o UFSCar. E nossos patrocinadores é a Microsoft, fornecendo toda a estrutura aí do Microsoft Teams, a ZEG e a John Deere. Agradecer a todos os patrocinadores e várias entidades parceiras e entidades apoiando, tá? Deem uma olhada lá no nosso material, tem todas as entidades, várias, a gente está fornecendo premiações para vocês, a gente teve muitas dinâmicas, até DJ a gente teve ontem de noite, então fiquem ligados aí em tudo que está acontecendo no evento,
para vocês não depois, eu não sabia, eu perdi, me arrependi. Então, acompanhe aí tudo que está acontecendo, que a gente preparou bastante coisa para vocês aí até o final do evento, tá bom? Bom, então dando sequência aqui agora, pessoal, na nossa programação, eu vou chamar o Fernando Tobigial, ele é CEO da Rap Agência, Negócios Digitais, Educação e Treinamento, e CEO também da Viver EAD. E ele vai falar um pouco, duas palestras hoje, hein, Fernando? Um pouco da Design Thinking e depois também a gente vai fazer uma oficina, né, Fernando? Valeu, obrigado. Isso aí, Marcos. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia que está aqui. E, olha, como o Marcos deu super dicas agora, não importa se a sua ideia pode se parecer importante, sedutora e pronta, porque ela vai precisar de detalhes. E é nesses detalhes que fazem a diferença e são esses detalhes que podem levar a você ser comprado por um desses observadores do Canaton. Como ele mesmo bem disse, nem sempre o primeiro lugar ganha o maior prêmio. Às vezes o maior prêmio vem para uma outra ideia que encaixou como uma luva para uma dessas pessoas, dessas empresas que estão aí observando a gente. Portanto, não existe ideia ruim, nem existe ideia boa. Todas são excelentes ideias. E aí você que tem... Agora, o nosso papel é fazer o quê? Embrulhar essa ideia para presente e conseguir vender ela. Essa que é a ideia. E é isso que a gente vai tratar hoje com o Design Thinking. Como o Marcos falou, bom, eu sou professor universitário, eu trabalho em 2 universidades aqui no interior de São Paulo e lido bastante com essas prototipações, com essas formatações de ideias. E elas, uma das principais ferramentas que a gente utiliza são as ferramentas do Design Thinking. E o Design Thinking começa, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, e a gente vai estar, então, eu vou dar uma palhinha de como é que se processa essa coisa do Design Thinking. Eu vou compartilhar com vocês a minha primeira tela, que é, deixa eu voltar aqui, que essa primeira tela, ela tem uma característica, a tela 2 está aqui, agora deve estar indo bem, não sei se vocês estão me vendo, mas vamos lá, eu estou compartilhando o slide de abertura do Design Thinking. Esse slide tem a ver com a primeira questão do que a gente vai tratar nessa metodologia. O mais importante é a gente pensar que é uma metodologia que estimula a nossa criatividade, que busca os pontos mais importantes da solução que nós precisamos dar, ou que nós temos como ideia no primeiro momento. Eu vou tratar como exemplo, como se a gente só tivesse uma ideia. Tá? Não importa se você já até avançou um pouco mais no que precisa ser desenvolvido dessa ideia, nós vamos começar como se estivesse assim, estamos pensando do zero. E aí, você que já tem alguma coisa já encaminhada, você vai pegar essas dicas e aproveitá-las para, de repente, fazer alguns ajustes. Ou, não, a ideia está boa, está legal, está encaixando em tudo, e é por isso que a gente vai estar aqui conversando. Eu estou aqui no interior de São Paulo e hoje aqui está frio, cara, por isso eu meti um casaco. E aqui é um lugar que geralmente faz muito calor. Então, o Design Thinking, o nome já está dizendo que quando a gente fala em design, a gente pensa logo em desenho, né? A tradução ao pé da letra, forma, estética, modelo, esboço. Então, design a gente está pensando nisso. E Thinking é pensando, né? Pensar. Então, o Design Thinking é uma estratégia de que como que a gente pode desenhar a nossa ideia, nosso raciocínio. Como é que ela está composta? Se ela tem mais um detalhe ou menos um detalhe, se a gente precisa observar determinados pontos. Então, eu botei 2 definições que a gente encontra por aí sobre Design Thinking. Metodologia criativa e inovadora, que coloca as pessoas no centro das soluções. Uma nova forma de pensar e solucionar problemas, focada na empatia e colaboração. Olha que legal, 2 palavras bem interessantes aí que aparecem. A primeira é empatia. Muitos traduzem ou acreditam ou consideram que empatia tem a ver com se colocar no lugar do outro. Tem sim, tem a ver com se colocar no lugar do outro. Mas nesse momento estamos nos colocando no lugar de quem tem um problema.
ou tem aquele problema que você está escolhendo para resolver, em que você vai desenvolver o seu projeto, o seu processo, a sua entrega, o seu aplicativo, a sua ferramenta, não importa o que seja, e sim que isso que você está se propondo a fazer, ou que você teve como encontrou no mercado, na situação, naquilo tudo que vocês já ouviram até hoje. Eu vi o Marcos comentando sobre quem palestrou, o pessoal da UDOP, o pessoal de várias outras empresas. Eles sinalizaram para vocês, com certeza, necessidades. E essas necessidades a gente está chamando de problema. Então, eles têm uma dor, têm uma necessidade, têm uma dificuldade, têm um desafio. E ele conta com alguma sugestão que você vai apresentar para ele, só que não é só a sugestão, você já vai apresentar o bolo pronto. Para fazer isso, você precisa entender bem qual é de fato o problema como é esse problema que você está identificando. E aí, nesse processo que a gente vai aprender daqui a pouco, a gente vai ter convicção, vai ter certeza de que aquele de fato é um problema e que de fato vai atender, vai resolver, vai ajudar. Então, e colaboração é porque nós somos sempre equipes e a gente sempre vai estar compartilhando, vai estar sempre vendo junto com o nosso parceiro. Digamos que você tivesse sido contratado por alguma dessas empresas para desenvolver a solução. Então, você vai estar com eles trabalhando no dia a dia para entender qual é de fato esse problema e desenhar todas as partes necessárias para que esse problema seja de fato resolvido, né, solucionado. Então, é com o processo criativo, crítico, porque a gente vai sempre investigar, vai sempre questionar se aquele passo que nós estamos propondo, ele de fato faz sentido, se ele de fato se aplica. Então, nós vamos usar as ferramentas do Design Thinking para elaborar essa ideia, né, como se fosse desenhar essa ideia, e depois nós vamos usar a ferramenta Canvas, que é para olhar se essa ideia está dentro daquilo que a gente imaginou. Então, temos um percurso aí, um longo caminho de a gente trabalhar por 1 hora aí falando sobre esses detalhes. Então, olho no lance, e aí, olha, o que é mais importante, olha, anota. Faz anotação particular do que você estiver pensando, que está vendo agora, um insight que você teve, uma sacada que apareceu durante o momento que a gente está conversando, que eu estou falando com você. Às vezes passa alguma coisa na cabeça da gente, anota. Anota tudo, pega um caderninho, um bloco, uma coisa aí do lado e faz as suas anotações. Quem trabalha com o Miro tem uma ferramenta, eu vou mostrar o Miro aí para vocês, que a gente vai trabalhar no Canvas dentro do Miro, que é um aplicativo também que a gente vai poder compartilhar junto com o Microsoft Teams, que a gente está aqui trabalhando. Então, olha, Design Thinking, eu acredito que já deve ter dado uma boa ideia do que significa e para que serve, né? É um caminho seguro para a gente dar uma forma um pouco mais consistente da ideia que a gente tem para a solução de um determinado desafio, de um determinado problema. Então, olha só, o processo de criação, o processo de elaboração dessa ideia, se a gente for pensar aqui como é que nós raciocinamos, a gente ouve um problema, observa um problema. Essa primeira etapa que nós estamos aqui, nesse slide do lado esquerdo, onde está cinza ali, abstrato e concreto, ouvir, a etapa do ouvir. Essa etapa do ouvir significa não só ouvir, como ver, como descobrir, como perceber, então como observar. Por isso que tem, nesse primeiro momento, em que a gente observou um determinado problema. Alguém falou sobre esse problema. Provavelmente você deve ter ouvido isso dos palestrantes que aconteceram durante a semana, no dia de ontem, né? E aí o que é que acontece? Você precisa deve ter anotado alguns detalhes e agora você vai estar vivendo. Vocês já viveram no dia de ontem essa primeira etapa, que é o do observou, o do viu, o do ouviu. Teve duas formas o concreto, quando tem ali do observar, significa que você esteve lá no processo produtivo, lá na fábrica, ou na usina, ou no escritório, enfim, aonde fosse aplicar essa solução, e viu.
observou, viu uma dificuldade que acontecia para uma entrega, para um determinado resultado. Então, ouviu como a palestra que vários ontem falaram. Então, essa primeira etapa foi vencida, creio eu, no dia de ontem. Hoje, a gente está nessa etapa do criar. A gente vai começar durante essa manhã pensar nesse criar, porque depois que a gente encerrar a nossa atividade, nossa aula aqui, nossa conversa, nosso bate-papo, você vai entrar na etapa do implementar, que é a terceira e última etapa. Então, essa etapa do meio é onde a gente está agora. Estamos no centro da questão. Ouvimos e vemos e percebemos e identificamos os desafios ontem, né? E hoje a gente vai começar, então, pegar todas essas narrativas, aquelas anotações que você fez, separar em temas, dividir isso. De fato, o que acontece? É a tal da expressão que a gente chama de análise do problema. Análise é quebrar ele em pedacinhos e pegar as partes que compõem e olhar uma por uma, para ver aonde pode estar a solução, em que parte dela a gente faz parte, ou em que parte dessa análise, em que pedacinho desse reside o ponto central da questão. Então, isso eu estou falando sem dar exemplo algum, você vai pegar o seu exemplo, a sua ideia e pensar isso. Então, essa primeira etapa é narrativas, temas, classificação, separação. Em geral, como é que a gente faz isso de verdade? A gente, ao vivo e a cores, como é que a gente faz isso? A gente pega uma parede, um quadro branco, um ambiente, pega post-it e pega todas essas narrativas e sai colando nessa parede um post-it com todas as palavrinhas-chave, tudo que a gente identificou de temas. Depois, isso num grupo, a gente está aí, como estamos falando de colaboração, né? Estamos trabalhando juntos, vocês são uma equipe, como cada um está num lugar, provavelmente no ambiente do Miro, fique legal você fazer esse tipo de anotação, né? Separar. Nesse momento, é aquela história do tal do brainstorm. A gente vai botar todas as ideias nesse papel sem fazer nenhum tipo de julgamento. Nada vai ser dito assim, isso aqui é uma ideia estapafúrdia, isso aqui não serve para nada, isso aqui não tem nada a ver. Não é para ter esse tipo de filtro nesse momento. Nesse momento é o que vem à sua mente com relação ao problema que cada um observou. Então, na equipe que todos vocês observaram as palestras ontem, cada um deve ter feito uma anotação um pouco diferente. Alguns pontos às vezes coincidem, outros não. Então, não importa se é a mesma coisa, se é coincidente ou não. Vamos listar todas essas ideias. Não interessa, volto a dizer, não tem ideia ruim, não tem observação errada, não tem palavra nada a ver, sabe? São todas. Brainstorming a gente vai vomitar, desculpe a expressão, a gente vai jogar no papel todas as percepções que nós tivemos sobre o problema a ser abordado. Feito isso, na segunda parte, a gente viu ali na curva, nessa parábola invertida que a gente está vendo, nesse pico aqui onde tem o ponto chamado temas, nesse ponto a gente tem essa listagem. E a gente vai chegar depois, quando a gente reunir todos esses tópicos, todos esses temas que foram anotados, e a gente vai observar, então, qual deles se constitui, ou quais deles, nós vamos tentar isso reunir e juntar tudo isso em 1, ou 2, ou 3, enfim, e ver qual deles são as oportunidades. Nós vamos buscar agora, em todas essas anotações, os pontos comuns, aquilo que faz sentido, aquilo que tem a ver, aquilo que se aproxima e aquilo que é, principalmente, uma oportunidade de quê? De solução. É possível a gente resolver esse problema ou esse tópico que nós selecionamos aqui, que nós identificamos no brainstorm, com os instrumentos, com o material, com o conhecimento e com as ferramentas que nós temos. Então, tem que ver assim, o que nós temos? O que nós temos precisa ser algo a serviço da solução. Então, com as ferramentas que eu tenho, o que eu consigo resolver? Quais são dessa listagem que a gente fez? Quais desses são, de fato, oportunidades de solução?
Ainda não estão pensando em negócio, se vai dar dinheiro, se não vai, se isso aí é uma boa ideia ou se não é. Estão vendo quais são os que são possíveis de solucionar. O que são desafios que são, de fato, oportunidade. Ou seja, oportunidade, como eu digo, daquilo que eu estou fazendo, com as ferramentas que eu tenho, se eu consigo resolver. E no tópico final, lá no ponto finalzinho, que está na linha divisória entre criar e implementar, as soluções. Então, também nós vamos listar para essas oportunidades que nós identificamos, digamos, identificamos naquele brainstorming de temas e narrativas, achamos 3 oportunidades. Essas 3 oportunidades, nós vamos então agora listar quais são as soluções que eu encontro para cada uma delas. E aí também nós vamos ter um monte de papelzinho aí na parede, também listando, pode ser lá no Miro, depois eu vou mostrar esse Miro aí para quem não conhece como é que funciona, para você implementar isso. Nesse momento, é no papel mesmo, porque é a forma mais simples de você resolver. Ou tem gente que usa aí o Google Keeps, que vai fazendo uma memória, o Google Mensagem, no Reminder, cada um usa um tipo de ferramenta para fazer as anotações que tem aí no seu próprio celular, você vai anotando essas ideias. Depois a gente vai juntar elas e ver quais são as que são comuns. Ontem eu vi uma dica bem legal. A gente pode usar o Excel para isso. E aí a gente pega o Excel e vai colocando linha a linha. Obviamente que a gente vai ter que usar algumas palavras-chave para suas soluções. Se essas oportunidades são produção, são colheita, são fertilização, são controle de pragas, ou seja, usar palavras-chave para cada uma dessas possibilidades dentro do ramo que a gente está pensando. Estamos pensando no sucro alcooleiro. Então, o que tiver aí dentro, a gente vai colocar mudas, fertilizante, palavra-chave, controle de pragas, umidade do ar, quaisquer que sejam essas possibilidades, nós vamos usar essas palavras-chave e colocar nossa ideia do lado. Palavra-chave, colheita. Aí botar, ferramenta para monitorar a colheita. Aí o outro vai lá, colheita, o outro vai pôr como cortar mais rápido. Aí o outro, uma máquina que corta só a pontinha da cana. Enfim, coisas que a gente vai identificando. Porque depois a gente vai pegar essas coisas que estão todas misturadas. No Excel você coloca uma ordenar aí a coluna de A a Z em ordem alfabética. Então tudo que for colheita vai cair tudo juntinho. E esse grupo de colheita vão ter lá 5, 3, 8, 10, 15 de coisas que a gente anotou a respeito de colheita, e aí com isso você vai encontrar os pontos comuns, que vão ser as oportunidades, os que tiverem mais votos, que vão ser as oportunidades, e nessas oportunidades você vai ver quais são as soluções que você pode encontrar, que vai resolver às vezes um grupo daquelas possibilidades que você listou, daquelas narrativas que você colheu. Compreendeu esse processo? O Excel pode ajudar a gente para listar todo mundo igual, mas tem que trabalhar com palavra-chave para quebrar o galho, para ser mais fácil, para facilitar a nossa vida. E, por fim, a última etapa da implementação, que é onde a gente já pensa um protótipo, faz um plano de colocar em prática aquele protótipo para poder validar, para poder testar, para ver como é que funciona, e assim vai. Portanto, vamos para frente, que atrás vem gente. Então, vamos seguir o outro exemplo. Então, olha, qual é a parte que nós estamos? Em que momentos desse processo nós estamos? Estamos no processo de imersão. Vocês passaram ontem, nós passamos ontem o dia todo numa imersão, fazendo uma análise e uma síntese de todos os problemas. Dei 2 dicas agora de usar Excel, usar o Miro, para poder listar a parede com um monte de stick aí, de papeizinhos para a gente colocar. Daí a gente vai anotando. Isso se a gente estiver na parede, quando a gente está em grupo, né, que tem uma equipe, todo mundo no mesmo lugar. E aqui, no virtual, a gente trabalha no Miro, todo mundo compartilhando e vai fazendo isso. Ou no próprio chat, ou no próprio Excel compartilhado, no Google Excel, enfim, ou no próprio Microsoft no OneDrive tem como compartilhar todo o pacote Office, aí é possível. Então, ferramenta a gente tem um monte. E a Microsoft está pondo aí para você, por meio do Microsoft Teams, essas ferramentas são possíveis de você usar gratuitamente, que está dentro aí do pacote, que é onde você deve se desenvolver. Eu estou falando as outras porque são várias.
E aí tem uma que eu sei trabalhar melhor, você sabe trabalhar com outra, e assim vai. A gente tem preferências também. Mas nesse caso, sinceramente, eu trabalho bastante com o Microsoft, com os pacotes, com o Office inteiro. Então, olha, essa etapa de imersão, eu uso essas ferramentas do Excel, por exemplo, em que eu fui narrando tudo que eu fui captando nessa análise para poder fazer a síntese. Lembra que eu sugeri palavras-chave, depois botar em ordem alfabética, e aí todas as palavras-chave iguais vão cair tudo num grupo, e aí eu consigo identificar, ou seja, eu consigo sintetizar um problema, ou seja, gerar uma oportunidade. Então, com isso, eu fiz isso. E aí eu vou para a segunda etapa, que é a ideação, que é a gente começar a pensar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma plataforma, um aplicativo, uma ferramenta, um instrumento, um aparelho, um teclado, enfim, a gente vai ver como é que a gente vai dar forma a essa solução, de que maneira ela acontece. Às vezes é uma peça para resolver um problema na usina, por exemplo. Às vezes você bolou uma peça lá e que pode ser. Ou a gente está pensando, como é tecnologia, a gente está pensando numa instrução, numa forma automatizável de resolver esse problema que você identificou. Então, a ideação é essa, para dar um desenho, dar um modelo, desenvolver, implementar e criar um protótipo, um formato para começar a fazer teste, porque a nossa ideia precisa tomar forma e precisa acontecer. Para acontecer, a gente precisa testar, né? Para ela poder, de fato, ser dita, bom, essa ideia é boa, está funcionando, ela vai dar certo, então ela tem validade, tem valor, e eu vou colocá-la em prática. Então, segunda etapa aí, uma outra forma de ver o Design Thinking. Espero que tenha sido legal. Gostaria que vocês, se por acaso tiverem pergunta, registra aí no chat, que daqui a pouco a gente está olhando e a gente conversa a respeito. Beleza? Então vamos em frente. O próximo slide também é uma outra forma de avaliar o processo da descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Eu coloquei 3 modelos, 3 maneiras de encaminhar o Design Thinking. Esse último exemplo, ele é mais completo, ele subdivide muito mais. Olha, da descoberta ontem, entenda o desafio, prepare a pesquisa, reúna as inspirações. Olha o que a gente falou até agora. 2, interpretação. Conte história, procure por significado, estruture as oportunidades. Ou seja, eu estou fazendo o que eu aprendi, o que eu entendi do problema, de toda a narrativa, de tudo que a gente ouviu falar. Na terceira etapa, a ideação, que a gente falou, gerar as ideias, refinar as ideias e que viu uma oportunidade. Então, como é que eu posso criar? Como que eu faço acontecer essa ideia? Na experimentação, eu fiz um protótipo, vou testar, vou ver se dá certo, vou mostrar para outras pessoas, ou, por exemplo, para pessoas do público que a gente está resolvendo o problema, submeter isso aí como uma espécie de teste. Bota em prática. Fulano, você que trabalha aí na frente desse problema, você quer testar essa ferramenta para dizer para a gente se ela está boa? E essa pessoa vai dizer para você, olha, faltou um botão aqui, ou então seria legal que esses comandos que você pôs aqui fossem mais explícitos, ou que está rodando muito devagar, está travando, ou seja, começar a aparecer os ajustes que precisam ser feitos. E, por fim, a evolução em que você experimentou, testou, viu o que precisa melhorar, já viu os pontos lá para melhorar. E aí, você aprendeu muita coisa nesse caminho e identificou, e aí tua ideia está pronta, está feita e pode entrar no mercado, pode ser vendida. Nesse momento, a venda para a banca avaliadora, ela precisa comprar a sua ideia de tal forma que ela diga assim, nossa, essa ideia é sensacional, é 10 de ponta a ponta e você ganhou o primeiro lugar. Beleza. Nessa hora, a sua ideia precisa ser vendida para a banca avaliadora. Então, o Design Thinking tem a ver com um design centrado no humano, centrado nas decisões, e ele pode ser aplicado aqui, é só para você ter umas ideias, né? Para a gente passar para frente, que isso aqui é detalhe. É só para falar que pode ser para negócios, pode ser centrado no humano, pode ser para desenho mesmo, propriamente de móveis, de casas e de aparelhos, roupa e tudo mais, como pode ser também
para professores, para preparar a aula. Eu uso bastante, em muitos momentos, alguns conceitos do Design Thinking para desenvolver os meus cursos, as minhas aulas. Bom, mas não é o nosso escopo agora, então vamos em frente. Como que a gente vai aplicar geração, aquela análise lá de tudo que a gente fez, botou no Excel, sintetizou e a gente vai para o Canvas. A gente vai para o Canvas falar sobre isso. Então, o processo é problema, pesquisa, idealização, prototipação e evolução. Então, o problema, identificou, percebeu a origem, preparou a pesquisa. Eu estou repisando isso aí, viu, pessoal? Eu não vou cansar nesse momento, eu estou revisando tudo que a gente falou, porque isso precisa ficar extremamente muito claro para vocês, para que você tenha sucesso. Se você quiser queimar essas etapas, olha, galera, eu já converso com pessoas e dou palestras, dou oficinas em hackathon, e a maioria da turma é meio acelerada, quer logo partir para a solução. E muitos do que fazem isso, a não ser, tem exceção sempre, né, mas a maior parte que faz isso, parte para a solução, ele tem que dar 2 ou 3 passos atrás, porque ele esqueceu um monte de detalhe no meio do caminho. E aí ele acaba trabalhando 2 ou 3 vezes mais do que todo mundo, porque ele já partiu para a solução. Tenho certeza que você que está me assistindo deve ter algum que já está assim, mas eu já estou até com o aplicativo pronto, já estou rodando aqui, porque eu vi ontem a ideia, já virei à noite aqui e já está pronto. E aí vai estar faltando, de repente, detalhes que seriam importantíssimos para a solução daquele problema que você se propôs. Ou não, tem pessoas que, de repente, teve essa habilidade, sacou o negócio logo de cara e meteu a solução. Isso aí não tem regra, não. Tem gente que consegue, tem gente que não. Como eu estou pensando, como eu seguiria esse processo no passo a passo, com calma, e chego lá, então identifiquei o problema, por fim que identifiquei o problema, eu fiz a pesquisa, avaliei se tem alguém que já fez a mesma coisa, porque, olha, quando a gente faz essa pesquisa, não é só para saber onde eu tenho os dados que eu preciso para resolver aquele problema, é para saber se tem alguém que já fez essa solução, se tem alguém, que essa minha ideia, eu tenho uma ideia, eu vou ver se já tem alguém que faz essa mesma coisa. Às vezes tem alguém que faz a mesma coisa, mas não faz tão bem quanto eu estou pensando. Ou faz a mesma coisa e você identifica que tem falhas ou tem pontos que não estão considerados naquela solução. E aí você precisa pensar, bom, vou fazer praticamente quase que a mesma coisa do cara fez lá, mas só que eu vou acrescentar 2 ou 3 tópicos que ele não considerou, que são muito importantes. Portanto, quando a gente faz essa pesquisa, é ver quem faz. Falar com pessoas para ver o quê? O que elas precisam, como é que elas encaram isso, qual a necessidade, identificar exemplo e explorar. Isso aí são as etapas que a gente não pode pular. Aqui o brainstorm, aquela hora que eu falei do idealizar, juntar as palavras com mapas de palavras-chave, né, dos keyword, usar esses sticks, encontrar alternativas, trocar ideia com todo mundo, compartilhar, ver o grupo aí, refinar e agrupar isso tudo. Lembra do Excel que eu falei para colocar tudo em ordem, em sequência? Então, estou refinando as ideias, prototipar e eu vou desenhar. Bom, aí eu vou lá, o meu aplicativo terá a primeira tela, que será com o cadastro, a segunda tela eu peço, então, a unidade onde está trabalhando, a quarta parte, a terceira tela eu já vou colocar para inserção dos dados que são necessários para que o processo rode, né, para que aconteça a solução, e aí eu vou testar, boto lá e vou melhorar e vou olhando, e nesse prototipagem aí ainda é no papel, ainda não botei forma, ainda não fiz desenho, porque depois eu tenho que pensar na formatação da interface, de como que o meu cliente vai usar essa ferramenta, e por fim, da prototipagem, eu vou para a evolução, que é montar o tal do aplicativo. Que tem um monte de gente aí que, de repente, já está com o foguetinho pronto, mas esqueceu que precisava ter um combustível, um tanque de combustível dentro desse foguete. Sem esse tanque de combustível, o foguete não vai levantar. Então, o que acontece? Eu tenho que pregar qual é a solução ao público-alvo, ver o feedback, ver o que essas pessoas vão dizer, testar. Olha, vou dar só um paralelo aqui, só um intervalinho. Eu preparei um curso para todo online. E na minha cabeça o curso tá bom, tá? Ok? Tá lá certinho. Que eu falei assim, bom, mas
pode ter algum problema. Eu não acho que isso aí esteja bom. Eu não sei, tenho que confirmar isso. Eu peguei uma meia dúzia de alunos e falei assim, olha, você vai fazer esse curso aí. Você vai olhar esse curso, vai fazer e vai ter é de graça, você não vai me pagar nada. Aliás, vai ter um preço. O seu preço você vai me pagar dizendo o que você viu de ruim no curso. O que você viu que faltou no curso. O que você poderia fazer para melhorar. E aí eu recebi uma meia dúzia de relatos dizendo, faltou isso, essa tela aqui não abre, aquilo ali não funciona, então era bom se tivesse um exemplo mais daquilo ali, desse jeito, você deveria colocar um pouco mais no online do que do presencial, e eu corrigi o curso. Tá bom? Tá quase bom. Eu só vou descobrir mais problema deles quando eu tiver 1000 pessoas usando. A mesma coisa é, no nosso caso aqui, o aplicativo. Ele pode rodar muito bem para 1, para 2, para 3, mas quando você põe uma massa de dados e começa a ter um volume muito grande de acessos, a história pode ser completamente outra. Dependendo do problema que você está resolvendo, obviamente, claro que vai ser muito relativo em relação àquilo que você se propôs ver. Então, feita a evolução, a ideação, a importância do processo na inovação. Agora sim que a gente reuniu tudo, sintetizou, analisou, viu oportunidades, fez um protótipo, então agora nós vamos botar esse negócio no papel, tirar do papel e começar a formatar tudo. Eu já tenho aí um fluxo do que precisa ser desenvolvido. Qual é a sequência de necessidades que será solucionada ou apresentada? Então, esse módulo da ideação também está aí no meio, entre a imersão e a prototipação, porque é a forma que eu coloco o processo, e o objetivo principal é sintetizar essas ideias, essas informações, de maneira... Essa transparência, esses slides, eu vou botar aí no arquivo, depois vocês podem baixar esse negócio. Tem um pouco de história aqui, eu deixei isso aí meio para valer a pena, para ter um pouco mais de informação. Quem tiver paciência, vontade, interesse de olhar um pouco mais, a gente vai lá. Então, os insights, 4 perguntas-chave nessa etapa de ideação, que é a etapa que a gente está agora. Coletamos as informações, sintetizamos, resolvemos, estamos partindo para aquele ponto das oportunidades para fazer o nosso produto. Bom, quais os insights representam melhor o público-alvo? Ou seja, essa sua ideia, esse seu projeto, essa sua proposta vai atender a quem de fato precisa ser atendido? 2. Conexão com o posicionamento da marca. Aí, ou seja, se essa solução que você está apresentando, isso aí tem marketing nisso aí, tá? Ela faz sentido para aquela empresa, para aquele modelo de trabalho. Muitas vezes a gente tem que fazer um pequeno ajuste nisso aí, porque não é só a logo em cima que tem que aparecer, às vezes é a forma como aquela empresa funciona. Às vezes você tem uma ideia de resolver um problema e tal, mas a rotina daquela empresa não dá informação naquela ordem. E esqueça que a empresa vai mudar toda a sua rotina para se adequar ao seu aplicativo. O seu aplicativo é que precisa se adequar à rotina da empresa. Tá? Porque estamos falando de estruturas muito grandes, que envolvem muitas pessoas, muitos níveis de negócios, muitos níveis de controles e de acompanhamentos. Então, o seu projeto tem que encaixar e entrar como graxa numa engrenagem, tem que escorregar, tem que ir suave, tem que acrescentar velocidade, tem que melhorar o processo. Então, e não chegar lá e dizer que tem que mudar tudo para poder colocar o meu aplicativo. Muito raro acontecer isso no mercado. Muitas vezes esse processo leva 2, 3, 4, 5 anos para trocar, mudar toda a rotina da empresa. Começa hoje, daqui a 5 anos você vai ver que a empresa mudou toda, mas ninguém mesmo, porque quem está mexendo com dinheiro, né, cara? Com produção, com pessoas, então você não pode sair fazendo mudanças de qualquer jeito. Então vamos lá. Quais atendem a todos os consumidores da marca? Quando a gente fala consumidor, não é só o cara que compra lá na lojinha. O consumidor é o cliente interno. Essas soluções atendem aos clientes internos, vão devolver para eles as necessidades, vão resolver para eles as necessidades, os problemas que foram apontados. E, por fim, quais as necessidades que o público está mais interessado em buscar uma solução. Às vezes, a sua ideia
não é a que eles mais precisam. O que eles mais precisam é uma outra coisa. Às vezes você tem uma brilhante ideia, é sensacional, ninguém nunca pensou nisso, mas os caras não estão precisando disso. E como a gente está fazendo alguma coisa meio que quase que como sob demanda, a gente tem os relatos dos problemas, então a gente disse assim, nós temos esses problemas. Não adianta você apresentar uma alternativa para algo que não foi narrado lá. Por isso, se isso acontecer, é porque você não fez a primeira etapa muito bem, você não ouviu, você não percebeu os problemas pontuais, objetivos. Muito dificilmente você vai apresentar uma solução para algo que ainda ele não percebeu que tem um problema, né? Muitas vezes a gente chega para um cliente e a gente levanta um problema que ele ainda não descobriu que tinha, tá? E nós vamos dizer para ele que ele vai ter, que ele tem aquele problema e ele vai de fato perceber, de fato eu tenho esse problema e não sabia que tinha. Então, brainstorm é aquela etapa que todo mundo falou lá na frente, que a gente pegou todos os dados, que é o que já aconteceu em todas as palestras, é uma ferramenta. E aqui tem uma definição do que é esse brainstorm, exatamente para poder estimular a criatividade, buscar soluções, e a gente já falou um pouco lá no início sobre isso. Então, para a gente fazer o melhor ajuste de tudo, está aqui no brainstorm, pontos de atenção, debater as ideias e não as pessoas. Não fazer críticas, dar crédito às ideias malucas, manter-se concentrado no tópico do debate e tome base na ideia alheia. Então, todo mundo é criativo, essa etapa aqui não tem quem tem ideia ruim, quem tem a ruim, e aí acabamos aqui essa parte da apresentação. Vamos pegar agora, eu vou compartilhar com vocês o Canvas. Eu vou compartilhar o Canvas dentro do Miro, que eu vou botar aqui para a gente conversar sobre ele. Deixa eu compartilhar essa tela também, de maneiras que agora vai fazer sentido para você tudo que eu falei. Tá aí o Canvas, eu acredito que todo mundo está assistindo. Esse Canvas é uma ferramenta que vai ajudar a gente finalizar. A gente pegamos aquele brainstorm, fizemos todo o processo que a gente já conversou até agora, do Design Thinking, e partimos agora para a definição de cada detalhe. Eu encontrei o projeto, encontrei o desafio, já sei o que eu tenho que fazer. Bom, agora nós vamos pegar isso que nós já definimos, que sabemos o que precisa ser feito, e vamos agora analisar. Lembra que eu falei uma frase ainda há pouco? Como é que foi? Eu falei assim, olha, muitas vezes a gente tem uma boa ideia, apresenta uma brilhante solução, mas não é isso que o cara está precisando. Não é isso que a empresa precisa. Não é isso que é necessidade premente. Às vezes a gente fala assim, olha, eu estou trazendo aqui um pão doce para o lanche, eu falo assim, mas eu nem almocei, cara. Então, primeiro eu tenho que ver a parte que é realmente a necessidade. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse Canvas? Observa esse eixo central em azul, que tem dois papeizinhos, azul clarinho e laranja, que está aqui no meio. Nesse papel aqui, a gente vai colocar a proposta de valor. O que é a proposta de valor? É o que nós estamos oferecendo, o que nós estamos propondo para solucionar. O aplicativo. Esse aplicativo resolve o problema da identificação da umidade relativa do ar em cada dia do ano. Vamos supor que seja isso. E aí, o que mais? Ele, de uma maneira de 30 segundos, uma vez ele pega georreferenciamento, ele sabe onde está, pega a localização, naquele lugar do campo que eu tiver com o celular lá, com o aparelho e conectado, ali ele já vai me dizer, naquele ponto ali, onde que está, onde é mais necessário ou não. Ele vai mostrar mapas, mais umidade, menos umidade, enfim. Qual é o valor? Por que eu estou fazendo isso? O que esse aparelho se propõe fazer? O que esse aplicativo se propõe fazer? O que ele está propondo? Quais são as vantagens? É rápido, é em 30 segundos, em 15 segundos, em 2 segundos já se sabe o que está fazendo. Eu já tenho todos os dados listados e ele, então, agrega isso tudo, faz uma operação lá interna e mostra para mim quanto de água que eu tenho que pôr naquele lugar da lavoura, por exemplo. Então, por quê?
Eu já identifiquei, quando a gente está chegando nessa discussão aqui, você já identificou com o teu público que, de fato, esse é um problema. E não que você sacou, volto a dizer, você achou que valia a pena resolver o problema da umidade. Aí o cara, mas eu não tenho problema com isso, porque a cana, quanto mais seco for, melhor. Por exemplo, tá? Então, não tem, a umidade não é um problema para mim. Para mim, o problema é quando é que chove, porque se chover muito, eu não consigo que a máquina corte a cana. Estou supondo, tá? Não estou dizendo que essa é um problema. Então, feito isso, proposta de valor está aqui. Bom, as outras etapas são, né, relação com o mercado, segmento de mercado. Para quem serve isso? Produtor de cana, usinas, transportadores, enfim, vou listar todo mundo de quais setores, se isso aí é indústria, se é comércio, se é um prestador de serviço, ou seja, para quem vai servir isso. 2, relação com o cliente. Como é que eu, nesse quadrinho aqui, que eu estou balançando aqui agora, eu vou conversar com esse pessoal? Olha, eu vou ter que captar dele as informações do banco de dados dele, XPTO lá, que tem essas informações, e eu preciso, então, conversar com ele, explicar com ele de que maneira isso aí vai ser feito, o processo e tudo mais, para que ele fique tranquilo em que as informações que ele está fornecendo não vão ser violadas, não vai ter nenhuma invasão, é tudo protegido, etc. Bom, canais aqui. De que maneira eu vou usar? Eu preciso aqui ter uma comunicação direta com o financeiro, tem que ter uma comunicação direta com o centro produtivo, tem que ter uma comunicação direta com as unidades de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, eu tenho que ter uma comunicação direta com os setores do transporte, eu tenho que identificar isso. Ou seja, como é que eu vou falar? Canais, como é que eu me comunico? De que maneira esse vai e volta de informações vão acontecer? Do lado esquerdo aqui dessa coluna da proposta de valor, eu tenho aqui atividade-chave. Quais são essas atividades? Coletar, processar os dados, e esse processamento vai fornecer uns resultados assim, 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 desse jeito, vão sair em formas de relatórios impressos ou em PDF, ou no visor, ou no manual, enfim, de que maneira são essas atividades que vão acontecer. Recursos são necessários, eu preciso de um computador, uma impressora, um telefone, uma linha de dados, programação, ou um ambiente de desenvolvimento, a ferramenta tal, eu preciso do Miro, eu preciso do Excel, eu preciso do Microsoft Teams, enfim, eu vou listar tudo que eu preciso de recursos. Vou precisar de um carro para ir lá, um avião, uma máquina fotográfica, um celular, enfim, são itens, tá? Parceiros chaves. Quem é que vai ser importante para mim para que a gente possa desenvolver? Eu preciso do cara do financeiro, mas eu preciso também do transportador, que é uma outra empresa que retira a cana, eu preciso ver com ele o fluxo, esse cara precisa me dar informações. Então, ele é um parceiro nessa produção. E isso vai precisar de sempre, esses dados. Eu vou precisar para alimentar o meu sistema, esses parceiros vão estar fornecendo para mim, ou para o sistema, essas informações. Então, tem que criar uma linha de comunicação constante, para que tudo sempre fluido e assim mais. E, por final, estrutura de custos e fonte de renda. Estrutura de custo quanto eu vou gastar para fazer isso. Eu tenho que comprar a licença do programa tal, por mês, eu tenho que ter um salário que eu vou ter que pagar, eu vou ter que comprar alguma coisa, algum item, isso aí vai ser um valor que vai ser estabelecido, eu vou ter que identificar esses custos, que são os custos. Como é que estrutura isso? Bom, esse aplicativo para rodar, eu preciso pagar a assinatura de uma ferramenta que é mensal, que custa $30. Esse é um custo. Tá? Eu preciso ter, para que esse trabalho aconteça, eu preciso ter um deslocamento diário de tal lugar para tal lugar, e isso me consome 10 litros de combustível, e esse 10 litros de combustível custa R$5, sei lá, R$50, R$200, enfim, eu vou fazer o que custa para isso acontecer. E, por fim, fonte de renda. Se isso aí, se essa sua solução impacta o resultado, né, isso pode gerar
uma melhor produtividade, essa maior produtividade pode ser traduzida em dinheiro, quantos milhões ou quantos mil reais são economizados ou quantos podem ser gerados com essa atividade. Então, o Canvas está sendo debulhado aqui no Miro, em que a gente pode pôr no papel aqui todas as etapas. Essa etapa final aqui do Canvas, ela é muito mais uma etapa conceitual para que você apresente a sua solução, para que você ajuste, né? Faça um ajuste em todas as suas possibilidades da solução que você está propondo. Portanto, o que acontece é que quando a gente levanta essa suposta, vamos chamar de suposta, porque a gente não sabe até que ponto vai de fato resolver. Mas vamos lá, aqui a gente apresenta essa suposta solução, ela precisa estar cobrindo esses tópicos que a gente viu aqui. Não basta a gente olhar ela como solução friamente, ou seja, desenvolvi o aplicativo e nesse desenvolvimento do aplicativo eu resolvo determinado tipo de problema. E aí o que acontece? Eu não sei de fato se eu estou entregando essa solução de fato não só para os parceiros certos, como também eu não fiz um levantamento, porque olha só, você apresenta a solução para uma empresa. Aí você chega lá com o seu aplicativo prontinho lá. Aí o cara olha assim, nossa, mas para ter esse negócio rodando aqui, eu vou ter que ter uma despesa a mais, um custo, né? Um custo a mais de R$3.000. Eu pensei, olha, não vale a pena. Eu tenho que pegar uma outra história. Eu tenho que fazer isso de um outro modo. Esses R$3.000 aí não vão resolver. Oi? Tudo bom? Eu não estou te ouvindo. Você quer perguntar alguma coisa? Oi, Fernando. Oi. Não, pode seguir, é a palestrante, a Gabriela. Pode Oi, falar. Gabi. Bom. Olha, é o seguinte. Bom dia. Bom dia. Então, olha, como eu estava terminando aí para falar com vocês, esse Canvas tem a ver com como eu vou justificar a minha ideia. E lembra que eu estava falando do custo. Então, o teu suposto cliente vai dizer assim, olha, para que esse processo aconteça, eu tenho um custo de X mil reais. Mas isso aí está me resolvendo quanto? Ah, não, do outro lado, esses X mil reais que você está investindo, que você está tendo como despesa, ele te gera uma receita se era 3, de 10. Então está valendo a pena, porque eu estou pondo 3 e ganhando 10. Então eu estou gastando, na verdade eu estou tendo uma vantagem de 7 em cada operação. Então esse tipo de processo é que precisa ser visto também para ter viabilidade. A sua ideia pode ser sensacional, ela posta em prática, roda, que é uma maravilha, mas ela não é economicamente e financeiramente viável, porque ela gera custos. E se gera custos, a gente viu aqui, estrutura de custos, esses custos vão ser transferidos e vão fazer parte da operação. Então, todo o resultado da empresa também precisa ser vantajoso, precisa ter acréscimo ou vantagem, para que a empresa diga assim, olha, vale a pena eu ter essa solução aqui, porque ela me resolveu um monte de problemas e me fez economizar, apesar de eu ter que ter uma despesa, um custo para existir com ela de 3 mil todo mês, eu estou ganhando 10. Então, esse é o ponto também que precisa olhar. Muitos de vocês, na época do Hackathon, pensam na solução, né? Vamos lá, vamos fazer um aplicativo, fazer uma plataforma, fazer tudo. Beleza. Mas esquece que isso vai ter que entrar no mercado. E é aí que a ideia boa é comprada. Porque ela traz, de fato, soluções e ela traz uma solução que amarra todas as pontas. Ela traz economia para a empresa, traz resultado positivo maior, ela agrega, de fato, valor. Lembra lá do ponto central, proposta de valor? Então, essa solução tem uma proposta de valor considerável, apresenta resultados positivos e vantajosos para a empresa. Caso contrário, não vai fazer sentido você pensar que, por exemplo, naquele exemplo que eu dei lá atrás de
umidade relativa do ar. Não vai fazer sentido se fazer um aplicativo para calcular quantas gotas de chuva cai por metro quadrado da cana, se isso aí não é um valor dado relevante, ou o custo para isso acontecer, para ele ter essa informação, não vai acrescentar resultado para ele. Se for algo que faz dobrar a produção, vamos pensar assim, tá? Dobra a produção, aumenta a produção em 15%. Aí ele fala, bom, eu tenho um custo de 1%, mas eu ganho 15%. Aí vale a pena. Então tem que pensar nisso aí também. Bom, galera, falei um monte. Agora eu não sei se eu falei bem, se eu vou cortar aqui a apresentação para a gente voltar para a tela aqui normal. Quero saber com vocês se por acaso tem dúvidas e querem alguma coisa para perguntar. Como é que está isso, Marcos? O pessoal pode falar à vontade aí, não? Então, nesse modelo de evento ao vivo do Teams, não dá para interagir com... Tá. Com quem está vendo. Só os palestrantes mesmo. Tá. Mas Beleza. tranquilo, acho que foi bem pontual, acho que você falou bem lá no início de ideias, de realmente que uma dor que a gente sente aqui, as pessoas já entram ansiosas para criar solução, que é o que você falou, né? Antes de pensar no problema, né? Então, acho que fez todo sentido, é exatamente isso que você falou, né? E também, mais uma vez, se aquilo realmente é um problema, né? Porque a gente pensa que, poxa, o Marcos ou esse cliente, aí, essa empresa, falou que o caminhão dele é lento. Aí eu penso assim, poxa, isso é um problema. E aí ele vê assim, não, mas eu não preciso que ele corra muito, senão ele não chega na usina no tempo certo. Então eu achei que era um problema, mas é algo que faz parte da operação. Então eu não posso mudar. Isso aí tem uma questão que precisa realmente ser melhor investigada. E tem que perguntar, né? Tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Bom, fico satisfeito que eu acho que atendeu aí o que você esperava e principalmente tem ajudado o pessoal que está nos vendo aí, que foi acompanhar o Hackathon. O Canaton, né? É isso aí, o Canaton. Não, legal, atendeu sim, é exatamente isso que você falou. Tem que validar. É por isso que a gente bate sempre nessa tecla, né? Por isso que a gente faz o processo realmente em etapas, né? Porque às vezes as pessoas não sabem também que tem que ser assim, né? E não tem obrigação de saber. E aí a gente tem a obrigação de orientar, né? E acho que você fez muito bem isso agora. Ficou bem claro aí para as pessoas. E a gente vai disponibilizar aí para as pessoas também após o evento. Após o evento, não, após aqui a live, para o pessoal poder consultar, tá bom? Você falou que vai disponibilizar a apresentação também? Eu vou ajustar ela aqui, pacotar ela um pouquinho mais fácil, porque ela está no PowerPoint. Vou botar ela em PDF, que aí ela não desarruma, aí eu mando para você. Tá, ou você manda para mim e eu ponho lá, senão você põe no material de apoio, tá? Tá bom, Então beleza. manda para mim, eu ponho aqui. Valeu. Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado, então. Valeu, um abraço. Se precisar de alguma coisa, um abraço. Tchau. Bom, pessoal, agora a gente vai seguindo o nosso cronograma de palestra. Gabriela, está por aí? Oi, bom dia, Marcos. Tudo bom? Tudo bem. Eu vou te apresentar e aí o espaço é seu, tá bom? Perfeito. Bom, pessoal, agora a gente vai falar então com a Gabriela Almeida. Ela é mestre e doutoranda em agronomia na Unesp Jabuticabal e cientista de dados agronômicos associados ao grupo de pesquisa CSME. E ela vai falar um pouco de ciência de dados na delimitação de ambientes de produção de açúcar, de cana-de-açúcar, tá bom? Obrigado, Gabriela, pela presença e é com você. Bom dia. Primeiramente, eu que agradeço, né, o convite do Marcos. Eu achei extremamente interessante, porque é um evento que ele é voltado para uma vertente que é pouco explorada, né? É uma vertente que tem muito para crescer, tem muito que melhorar em diferentes âmbitos, mas assim, a gente vê pouco, a gente observa poucos eventos voltados para isso, para a melhora desse setor. Então, eu achei muito interessante e eu fiquei muito grata pelo convite. Já vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo? Tá vendo? chegando aqui, ainda não. Tá aparecendo aqui, só um minutinho. Aí, agora acho que foi. Foi?
Bom, então tá. Primeiramente, eu quero falar assim que a apresentação ela não tem um cunho totalmente agronômico. Eu não estou aqui para ensinar para vocês tudo de agronomia, trazer conceitos altamente complexos da área, porque eu acredito que não é esse o objetivo. Assim, eu tentei trazer uma apresentação bem prática, bem didática, para de repente dar alguns insights para vocês do que vocês podem utilizar, como é que vocês podem delimitar esses ambientes de produção. Porque, assim, quando a gente estava conversando, eu e o Marcos, ele me falou que uma das dores das usinas era a produção e a produtividade. E quando a gente pensa em produtividade em geral, eu acredito que essa é a dor de todo mundo que trabalha no agro. Não só da cana, é também da soja, é também do milho. Assim, os produtores sempre querem aumentar a sua produtividade. Então, a gente voltar para essa questão é muito importante, porque, assim, uma coisa que eu sempre digo, a gente trabalhar com um dado de produtividade é muito difícil. Por que é muito difícil? Dos dados agronômicos, eu considero a produtividade mais difícil de se tratar, porque a produtividade ela é resultado de um conjunto de fatores. Então, assim, a produtividade ela é resultado do clima, ela é resultado do solo, ela é resultado da cultivar que você trabalhou, ela é resultado do trato cultural que você deu para aquela planta ao longo do ano. Então, assim, é como se ela fosse o produto final de um ano inteiro de trabalho. Então, realmente é muito difícil você trabalhar com esse dado de produtividade, porque, além disso, eles são inconstantes na área. Como assim inconstantes? Você vai ter um talhão altamente produtivo e do lado dele você pode ter um talhão com baixíssima ou média produtividade, certo? Então, assim, você tratar esses dados assim, dos dados agronômicos eu considero um dos mais difíceis de se tratar. Bom, e o tema da palestra que eu trouxe para vocês é ciência de dados na delimitação de ambientes de produção de cana-de-açúcar. Bom, como o Marco já falou, meu nome é Gabriela Mourão de Almeida, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, sou mestre pela Universidade Estadual Paulista e doutoranda pela mesma universidade. Faço parte do grupo Neuro, que é um grupo que busca disseminar o data science e a inteligência artificial no Brasil, e faço parte também do grupo de pesquisa SESME, que é um grupo voltado para a caracterização do solo para fins de manejo específico. Eu vou explicar mais ou menos o que é esse fim de manejo específico mais para frente, para ficar um pouco mais claro. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, é que talvez durante a apresentação eu acabe soltando um termo um pouco mais técnico, alguma coisa que vocês não entendam. Então, por favor, se eu soltar, vocês não entenderem ou alguma coisa não ficar clara, vocês podem fazer a pergunta ali na caixinha, no chat, que a gente vai esclarecer. Tá? E que às vezes é muito comum a gente acabar soltando alguma coisa que acaba ficando muito no técnico. Bom, vamos começar falando um pouquinho da cultura, né? Que é a cultura estrela do nosso evento, que é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela é uma das culturas mais tradicionais e de maior importância no mundo. Por que tradicional? A gente sabe que a cana-de-açúcar é cultivada desde os primórdios da agricultura. Foi uma das primeiras culturas a ser cultivada lá. E por que ela é de maior importância no mundo? Porque é uma cultura que ela é altamente versátil. Como assim altamente versátil? Os produtos gerados a partir dela são os mais diversos. Dentre eles, a gente pode citar a bioenergia, o bioplástico, nós podemos citar o clássico açúcar, né? E o biocombustível. Bom, a gente sabe que o Brasil ele é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, disparado. Né? Ele supera assim, os outros países assim, com mais do que o dobro da produção deles. E o estado de São Paulo detém 80% dessa produção. Então, a gente vê que a gente está num estado que é um polo altamente produtor de cana-de-açúcar. Então, a gente desenvolver tecnologia para esse setor, a gente tentar curar as dores desse setor, é de extrema importância, principalmente para o estado, porque a cana-de-açúcar movimenta muito a economia daqui de São Paulo. Bom,
O evento de mudanças climáticas de Paris, da COP21 em 2015, foi determinado que a produtividade, a produção de etanol, até o ano de 2030, deveria atingir o total de 54 bilhões de litros. E vocês podem perguntar assim para mim, poxa, Gabriela, mas 54 bilhões de litros é muito, é pouco, a gente já está perto, falta muito. Então, o que isso significa, né? O que são esses 54 bilhões de litros? Significa dobrar o que já é produzido atualmente. Ou seja, em 10 anos, nós temos que dobrar a nossa produção de cana para gerar o etanol necessário para o mundo, para poder suprir o mercado mundial. E isso, assim, a primeira vez que eu escutei isso, eu achei assustador. E a primeira pergunta que eu me fiz foi, isso é possível? Se é possível, como é que a gente pode fazer para atingir essa produção? A primeira resposta que eu dou para vocês, sim, isso é possível e nós temos que tentar atingir essas produções. Mas como? Pesquisadores nos últimos anos, eles vêm trabalhando em duas vertentes de raciocínio. A primeira delas é você plantar cana em áreas degradadas. Que áreas degradadas são essas? Normalmente são áreas de pastagem que vão sofrer uma adaptação, elas vão ser melhoradas porque são áreas altamente degradadas e em seguida será realizado o cultivo da cana. Só que esse viés, ele representa um alto custo para a indústria, porque assim, você recuperar um solo, você refazer um manejo de uma área, você deixar uma área que não estava mais apta ao plantio, deixar ela apta, isso representa um alto custo para a usina, isso interfere no preço do produto final. O outro viés que os pesquisadores vêm adotando é a gente aumentar a produtividade em onde já se tem a cultura. E nisso vem sendo adotadas diversas metodologias para a gente tentar aumentar essa produtividade onde a cultura já está instalada e onde ela já é eficiente. Bom, então o que a gente busca? A gente busca um manejo eficiente e sustentável da área. Bom, e como é que a gente consegue chegar nesse manejo eficiente, nesse manejo sustentável da cana-de-açúcar? Antes da gente entrar nesse mérito propriamente dito, eu trouxe uma linha do tempo da agricultura para a gente compreender em que estágio nós estamos agora e o que seria esse manejo eficiente e sustentável. Bom, na agricultura convencional, que é a mais utilizada até hoje no Brasil, ela começou em 1960, quando começou o desenvolvimento de novos cultivares, foi quando começaram a surgir os primeiros transgênicos, foi quando o uso intensivo do solo começou a ser realizado, quando os fertilizantes começaram a ser aplicados e produzidos em larga escala, herbicidas começaram a ser aplicados em larga escala. Então, isso aí está dentro da agricultura convencional. Em 1980, começou-se um movimento conhecido como agricultura de precisão, onde eles viram que a agricultura convencional já não estava mais sendo tão eficiente e, além disso, ela começou a gerar diversos problemas de, como é que a gente pode falar, ambientais. Por quê? Se você aplica fertilizante de forma indevida, você vai estar gerando uma poluição, porque todo fertilizante ele tem na sua formulação metais pesados. E esses metais pesados, eles são acumulativos. Então, por exemplo, se você aplica todo ano uma dosagem a mais de fertilizante, você vai estar aplicando todo ano uma dosagem a mais de metais pesados. E isso aí vai se acumulando no solo, que chega a um ponto que seu solo está poluído. Herbicidas também. Herbicidas também têm metais pesados, e os herbicidas, eles são capazes de chegar até os lençóis freáticos. Então, acontece de muitas vezes os lençóis freáticos estarem poluídos pelo uso indevido e indiscriminado desse tipo de produto. Então, em 1980, viu-se a necessidade de mudar um pouco essa forma de agricultura. Foi quando veio a agricultura de precisão. A agricultura de precisão ela começou nos Estados Unidos. No Brasil, até hoje, ela ainda engatinha, porque ela representa, assim, principalmente no Brasil, ela representa um alto custo. E eu vou falar para vocês onde seria aplicado esse alto custo. E o que é a agricultura de precisão?
é quando você realiza o manejo da área de uma forma mais customizada, de uma forma mais localizada. Vocês lembram que eu falei anteriormente que num talhão, você pode ter 2 talhões de cana, um ao lado do outro, e um ser altamente produtivo e um ter uma produtividade média ou uma baixa produtividade? Então, é isso que a agricultura de precisão busca estudar. Ela busca compreender por que esse talhão é mais produtivo, por que ele não é tão produtivo. O que eu posso fazer para deixar esse aqui mais produtivo? Certo? Como é que eu posso tratar esse talhão? Então, assim, essa é a forma de manejo mais customizado. É você fazer o manejo conforme a necessidade do talhão, a necessidade do que você tem ali. Bom, junto com a agricultura de precisão, em 2018, começou a surgir, junto com a revolução industrial, a revolução da indústria, né, a revolução 4.0, também a agricultura começou a entrar nessa revolução, que é a agricultura 4.0 ou agricultura digital, onde começaram a surgir diversos sensores, diversas formas de tecnologia, a internet das coisas começou realmente a entrar na agricultura e começou-se assim uma coleta absurda e um tratamento absurdo desses dados, visando você adquirir o máximo de conhecimento possível e tratar esse conhecimento e gerar uma tomada de decisão em tempo real para a fazenda. Então, assim, a agricultura de precisão e a agricultura 4.0, elas andam em paralelo. Apesar de uma ter uma diferença de idade, elas terem uma diferença de idade bem grande, mas a agricultura 4.0 ela veio para complementar, andar em paralelo com a agricultura de precisão. E essas duas formas de agricultura, a gente chama de e-agriculture, que é a nova agricultura que vem sendo utilizada. Bom, vamos falar um pouquinho mais da agricultura de precisão. Como eu disse, a agricultura de precisão, ela busca manejar a variabilidade. O que é essa variabilidade? Essa variabilidade, ela é o resultado de diversos processos e fatores de formação do solo, ela é o resultado de diferenças climáticas existentes dentro de um cultivo de cana. Por exemplo, já aconteceu com vocês, de vocês estarem na cidade de vocês e de repente um parente ligar, numa outro lado da cidade está chovendo e onde você está, não choveu, não tem uma nuvem? Então, isso também acontece no campo. Tem áreas de um cultivo, por exemplo, que chove e tem outras áreas que não. Tem áreas de um cultivo que o solo é mais propício ao cultivo da cana e tem outras áreas que não. Tem tem áreas dentro do cultivo da cana que são na proximidade de rios, então, de repente, a disponibilidade de água para essa planta é maior do que em outras. Então, assim, isso é a variabilidade. São as diferenças existentes no campo. E de onde vem essa variabilidade? Bom, a gente sabe que o solo, principalmente, ele é resultado de um processo de fatores de formação. E esses processos e fatores de formação, a gente pode falar de relevo, podemos falar de clima, podemos falar do material geológico desse solo. Então, assim, a união desses fatores é o que gera o solo onde a cultura é implantada. Então, assim, esses solos, eles variam muito, eles mudam muito, eles têm estruturas diferentes, textura diferente, potenciais produtivos diferentes, a disponibilidade de nutrientes é diferente, certo? Então, assim, a gente compreender qual o potencial do solo que você está trabalhando é de extrema importância. Você compreender o potencial da área, o potencial produtivo daquela área que você está trabalhando é de extrema importância. E como é que a gente pode compreender essa variabilidade? Existem diversas formas de você fazer essa compreensão. Você pode compreender essa variabilidade, por exemplo, através de imagens de satélite. As imagens de satélite, hoje, elas são uma das coisas mais interessantes da agricultura de precisão. Por quê? Na sua maioria, elas são open source, você tem acesso a elas de forma gratuita. A NASA vem lançando diversos sensores que vêm gerando dados que, dentro da agronomia, são de difícil obtenção, algumas vezes até caros, que são, por exemplo, o de umidade do solo, que é um dado caro de você obter,
e a NASA já está disponibilizando isso de forma gratuita. Outra, por exemplo, a Embrapa. A Embrapa ela já tem um aplicativo hoje onde ela já gera para você a imagem satélite tratada, ou seja, ela já gera a imagem satélite com índices da planta, por exemplo, o NDVI. O NDVI é um índice de qualidade da planta. Assim, ela te mostra o quão saudável aquela planta está. Então, por exemplo, você pode pensar em fazer agricultura de precisão assim, você pode avaliar a variabilidade de acordo com a saúde da planta baseada em imagens de satélite. Hoje, aqui no estado de São Paulo, tem já pesquisadores que eles estimam dados mineralógicos, dados de fertilidade do solo, tudo através de imagens de satélite. Então, assim, a imagem de satélite ela vem se mostrando, ela vem mostrando um potencial muito grande. E assim, e como eu disse, ela é de fácil obtenção. Você pode obtê-la de forma gratuita. Outra forma também que a gente tem de avaliar essa variabilidade é através da geoestatística. O que é a geoestatística? É quando você tem uma amostra, você delimita um grid e com base nesse grid você coleta o solo ou a planta, o material de planta, aqui ó, nesse ponto onde você determinou o grid. E o que você faz? Você estima a distância entre esses pontos. O que está acontecendo na distância entre esses pontos? Isso é a geoestatística. E a geoestatística começou a ser usada lá em 1980, junto com o início da agricultura de precisão. E é uma técnica que até hoje é altamente utilizada e ela vem só se modernizando. Ela começou com crigagem simples, com crigagem indicatriz, e hoje ela já vem trabalhando com simulações sequenciais gaussianas. Então, assim, ela é uma técnica que vem se modernizando a cada dia e é uma das mais utilizadas hoje na agricultura, porque você consegue avaliar a variabilidade em uma escala pequena. Você consegue ver as zonas de transição, você consegue ver com perfeição as linhas onde a sua produção começa a aumentar ou começa a cair. Outra vertente também de estudo que a agricultura de precisão vem adotando é a utilização de drones. Por quê? Esses drones, eles normalmente vêm agregados de um sensor, uma câmera multiespectral, por exemplo, onde você consegue inferir diversos atributos com base nesses sensores. E em posse dessas informações, você consegue gerar mapas como esse aqui, olha, que eu acabei de botar aparecer no slide. São mapas ultra detalhados, onde você consegue ver as zonas de transição do seu manejo, onde você consegue inferir onde você pode investir e onde você deveria deixar um pouco mais quieto para evitar gerar perdas de receita. Junto com esse conceito de variabilidade, esse conceito de agricultura de precisão, surgiu uma vertente de estudo, que é as de ambientes de produção. O que são esses ambientes de produção? São áreas dentro do talhão que tendem a ter o mesmo potencial produtivo. E com base nesse potencial produtivo, você consegue, por exemplo, determinar investimento. Porque se você tem uma área que tem um potencial produtivo maior, é lógico que você vai investir mais nela. Se você tem uma área que a chance de você perder a sua produção ali é menor, você vai investir mais nela. Então, assim, você compreender os ambientes de produção dentro das usinas de cana é de extrema importância. E esses ambientes de produção, eles são gerados com base em quê? Eles são gerados com base na variabilidade do solo e na variabilidade do clima. Quando a gente pensa em variabilidade do solo, o que tem que vir assim na nossa cabeça são atributos químicos. O que são esses atributos químicos? São atributos de manejo, são aqueles atributos que a gente trata ao longo do ano, pH, fósforo, nitrogênio, são aqueles atributos que você pode comprar o adubo e pode repor, pode tratar. Nós temos os atributos morfológicos, físicos e mineralógicos. Esses atributos eles já são normalmente em decorrência dos fatores de formação que eu falei anteriormente. Eles já são mais de difícil manejo, eles não mudam, como os atributos químicos, eles não mudam tanto ao longo do tempo. E dentro da variabilidade climática, nós temos temperatura,
precipitação, umidade relativa. Então, assim, e esses dados de temperatura, precipitação e umidade relativa, você consegue também de forma open source, para você realizar os seus trabalhos. E no que consiste um ambiente de produção? O ambiente de produção ele é avaliado com base na profundidade do solo. Essa profundidade ela é avaliada em função das classes de solo, a fertilidade, que são os atributos químicos, a textura e a água disponível para a planta. Então, o ambiente A é o ambiente que tende a ser mais produtivo, e o E é o que tende a ter menor produtividade e maior chance de perdas. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, esse conceito de profundidade, fertilidade, textura, água, para a gente delimitar essas zonas esses ambientes de produção, é o conceito usual, tá? Como assim usual? Existem diversos pesquisadores que vêm trabalhando com a classificação de ambientes de produção. Assim, o mais famoso que eu posso citar, sem dúvida, é o professor Hélio do Prado, que ele é pesquisador do IAC, onde ele, inclusive, desenvolveu uma régua, onde, com base nos ambientes de produção, ele já consegue alocar a cultivar certa. Por exemplo, nós temos cultivar que elas não são tão resistentes à seca, então eu não posso alocá-la num ambiente arenoso, num ambiente que eu vou ter limitação de água, entendeu? Então, assim, ele já consegue alocar as cultivares em função desses ambientes. Nós temos também a do professor Dematê e também temos a da CTC, mas, assim, a do professor Ali do Prado, sem dúvida, é a mais usual. Só que uma coisa que eu quero enfatizar é o seguinte, esse sistema de ambiente de produção, você avaliar alguns atributos, como classe de solo, água, são sistemas, base desses sistemas aqui que eu citei para vocês. Mas você pode delimitar ambiente de produção com o atributo que você tiver. Se você tiver atributos climáticos, você pode tentar determinar esses ambientes de produção com base nos atributos climáticos. Se você tiver o NDVI, por imagem de satélite, você pode tentar determinar esses ambientes com base no NDVI, que é o índice de vegetação, que é a resposta da planta. Então, assim, eu trouxe esses exemplos de classificação, mas você não necessariamente precisa seguir essa bula. Você pode tentar delimitar esses ambientes com os dados que você tem. E é aí que entra a ciência de dados. Eu vou mostrar mais à frente para vocês como é que a gente pode fazer isso. Vamos lá. Quando a gente pensa num grid, isso aqui que eu botei para vocês é um grid. Esse grid aqui ele é composto por 370 amostras. Então, em cada xizinho desse foi realizado uma coleta de solo. Agora, vamos pensar. Se um xizinho desse você realizou uma coleta de solo, então você vai ter atributos químicos, atributos morfológicos, atributos mineralógicos, atributos físicos. Isso implica em quê? Alto custo. Você vai ter um alto custo para pôr isso em campo. Você vai ter um alto custo para gerar isso. A precipitação, a temperatura e a umidade relativa, elas não são tão caras como os atributos. Elas não são caras, na verdade, elas são open source, diferente dos atributos do solo. Então, assim, quando você pensa em, por exemplo, limitar uma zona de manejo, um ambiente de produção ou uma zona de manejo, você já pensa alto custo. Vou gastar. Por quê? Para você fazer uma análise simples hoje de solo em uma amostra dessa, as análises de solo hoje estão saindo em média de R$25 a R$30. Simples. Agora, se você pensar em atributos mineralógicos, você vai gastar muito mais. Por quê? Além de você gastar com a realização dessas análises, você precisa de uma mão de obra altamente qualificada para realizar essa interpretação. Você precisa de uma mão de obra altamente qualificada para você realizar essas análises. Você vai demandar tempo, porque você pensa fazer uma análise de 371 solos diferentes. Então, assim, isso implica em tempo, isso implica em custo, isso implica na obtenção de mão de obras especializadas para compreender essas relações. Ou seja, o nosso custo aumenta. E quando a gente fala em custo para o produtor, quando a gente fala assim, olha, a gente vai gerar isso, mas a gente vai gastar muito para gerar isso, a primeira coisa que ele faz é correr. Ele corre muito. Então, a gente tem que pensar
em como reduzir esse custo, porque a gente precisa delimitar esses ambientes de produção. E como é que a gente pode tentar reduzir esse custo? Como é que a gente pode gerar alguma coisa assertiva em tempo reduzido e em baixo custo? Utilizando a agricultura 4.0. Bom, a agricultura 4.0, como eu falei para vocês anteriormente, é a coleta e ou o processamento de dados. O que é? A agricultura 4.0 ela veio para inserir sensores rápidos no campo, ela veio para gerar processamento rápido de dados no campo, ela veio para a gente obter uma tomada de decisão de forma mais rápida, de forma mais assertiva, tá? Então, a agricultura 4.0 ela é basicamente isso. Ela auxilia na tomada de decisão, uma tomada de decisão rápida e assertiva, com base em dados coletados diretamente em campo. E quais são as áreas que essa agricultura 4.0 ela atua? Ela atua no Big Data, porque quando você pensa em dado climático, você automaticamente já pensa no Big Data. Ela atua em sensores. Hoje, na agricultura, nós temos sensores que eles geram uma resposta para a gente em questão de minutos, diretamente no campo. Então, assim, por exemplo, hoje, com a agricultura 4.0, com uma imagem de celular, a gente já consegue inferir diversos atributos no campo. Já consegue inferir atributos de fertilidade, já consegue inferir atributos mineralógicos. Atua também no IoT, né, que é a conectividade, que são as fazendas conectadas, onde o que já é gerado no trator, o que já por exemplo, o que já é coletado no trator, o que já é coletado no trator, já vai automaticamente para o banco de dados, esse banco de dados já é processado e já é gerada uma resposta, por exemplo, de produtividade por talhão. Nós temos máquinas já hoje autônomas, onde o tratorista só fica dentro, só vendo se está correndo tudo bem. Hoje a gente não precisa mais de um tratorista dirigindo aquele trator, ele é muito mais ergonômico, ele facilita muito mais, ele gera menos perdas em campo. E nós temos hoje, que é um ramo que não para de crescer, inclusive eu acredito que é um dos que mais vem crescendo dentro da agricultura 4.0, que é a ciência de dados. Mas o que é essa ciência de dados? O que é essa ciência de dados agronômicos? Porque, assim, a ciência de dados é um conceito que a gente vê muito com o pessoal que trabalha em negócios, é um conceito que a gente vê muito com pessoas que trabalham em banco, né? E, assim, e na agronomia é um conceito que ainda vem crescendo, engatinhando, mas acredito que aí, numa questão de 5 anos, ele vai ganhar muita força. Por quê? Dados agronômicos, como eu falei no início, eles são dados complexos. Por que complexos? Porque eles são resultado de uma cadeia produtiva. Ele não é resultado de um fator, ele é resultado da soma de diversos fatores. Tanto é que se você chega para um agrônomo e pergunta assim, nossa, eu estou com um talhão de baixa produtividade, o que você acha que pode ser? A primeira resposta que o agrônomo vai dar para você é, depende. Depende, porque pode ser o solo, pode ser o teu manejo, pode ser... São tantas opções que eu não consigo te dizer assim, com precisão, o que pode ser. A gente tem que estudar, a gente tem que avaliar. E é aí que entra a ciência de dados. Por quê? Como os dados agronômicos eles são complexos e eles têm padrões que vão além dos nossos olhos, então a gente tem que utilizar análises estatísticas robustas, análises estatísticas que conseguem enxergar além dos padrões que os nossos olhos são capazes de ver, certo? E a gente associando essas análises à ciência da computação. Por que a ciência da computação? Porque para a gente processar esse tipo de dado, é muito importante a gente ter na nossa cabeça conceitos de programação, conceitos de linguagens. E associando isso à especialização científica, que é a expertise de um agrônomo, você consegue gerar um resultado muito interessante para campo e muito assertivo. Dentro da ciência de dados, uma vertente que vem crescendo bastante são os algoritmos de aprendizagem de máquina. Por que os algoritmos de aprendizagem de máquina? Como eu disse, os dados agronômicos eles são complexos. Então, assim, já chegou num ponto que uma estatística simples
uma estatística padrão, a gente consegue enxergar algumas coisas, mas não consegue enxergar tudo. Não consegue enxergar nem 50% do que enxerga com o algoritmo de aprendizagem. A gente não consegue compreender certos padrões com a estatística clássica. E os algoritmos de aprendizagem, como eles têm esse potencial de compreender padrões, então eles vêm gerando uma resposta muito interessante nos dados agronômicos. A gente vem compreendendo situações que antes, com a estatística simples, com a estatística clássica, perdão, não era possível compreender. Por quê? Como eu disse, os dados agronômicos são uma soma de fatores. Então, você compreender como esses fatores se correlacionam e o nível de influência, você consegue levar isso para campo de uma forma muito mais assertiva, barateando o custo de produção e sendo muito mais eficiente e muito mais rápido. Bom, eu trouxe para vocês um case, porque assim, eu acho que é um pouco complicado, eu só ficar falando aqui para vocês, então eu trouxe um case de aplicação, tá? Bom, esse aqui é uma área localizada no município aqui próximo de Jaboticabal, e esse aqui é um grid de uma malha amostral de 367 pontos. O que são esses 367 pontos? Esses 367 pontos foi onde foram realizadas coletas de solo para a gente compreender o comportamento desse solo nesse local. Aqui nós temos a altitude local, tá? Essa área, ela totalizava 870 hectares. Bom, o banco de dados inicial que a gente começou a trabalhar, ele era composto por 30 atributos. Então, vamos pensar assim, 30 atributos agronômicos, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, você pensar em atributos, você pensar em quantificar atributos agronômicos, você já pensa que você vai gastar. Porque, assim, normalmente, atributos agronômicos, você consegue quantificar, só que eles representam um alto custo. Então, quando você já pensa em quantificar esse atributo, você automaticamente já pensa em custo. Então, assim, se você puder utilizar uma menor quantidade possível desses atributos e obter uma resposta tão significativa quanto se você usasse os 30, é mais interessante, porque você vai conseguir ocasionar uma redução nesses custos. Então, o nosso banco de dados inicial ele era composto por 30 atributos. Tá? Dentro desses atributos, nós tínhamos atributos de textura, nós tínhamos classe de solo, que são de difícil obtenção, nós tínhamos atributos químicos, nós tínhamos, assim, uma infinidade de atributos. Nós tínhamos até dados de sensores proximais do solo. E o que eu achei interessante antes de jogar numa aprendizagem, antes de jogar no algoritmo de aprendizagem de máquina mais robusto, era a gente fazer uma limpeza nessa quantidade de atributos. Como assim? O algoritmo que eu usei mais para frente, que vocês vão ver, é a árvore de decisão. A árvore de decisão, ela é um algoritmo sensível. Sensível em que sentido? Se ela vê um mínimo de relação, ela vai incluir aquela variável no teu modelo. Mas isso não quer dizer que ela vá realmente impactar na acurácia do seu modelo. Eu não sei se ficou claro. Mas, por exemplo, se ela inclui dentro do modelo, vamos supor, fósforo, ela pode observar um padrão do fósforo com alguns outros atributos para determinar esses ambientes de produção. Mas não quer dizer que ele vai estar realmente influenciando na assertividade, na acurácia do teu modelo. Então, essa é uma coisa muito importante de se avaliar. Porque, às vezes, a gente entra com muita coisa, com muitos atributos, a gente vai estar aumentando o custo, mas nem por isso a gente vai estar gerando um modelo mais acurado. Nem por isso a gente vai estar acertando mais. Então, isso é uma coisa, você fazer o pré-tratamento de compreender quais atributos realmente estão afetando, quais atributos realmente são relevantes para a sua área, é muito importante. Então, para compreender isso, utilizando todos os dados, eu fiz um modelo de Stepwise, onde ele selecionou para mim o atributo areia, e vocês podem ver que a areia, só a areia, ela me explica 68,5% dos dados. Aí depois, ele incluiu a areia e a classe de solo. E a gente foi para 72,4%. Depois a areia, a classe de solo e suscetibilidade magnética.
Suscetibilidade magnética é um sensor que nós temos no SESM, onde ele te gera um resultado em campo. Você pode obter esse resultado diretamente no campo e já processar aquilo ali no campo. E o último modelo desenvolvido foi a areia, classe de solo, suscetibilidade e o fósforo. Então, assim, a gente vê que dos 30 atributos, a gente conseguiu ficar apenas com 4. E são 4 atributos que são de fácil obtenção. Aí vocês podem estar um pouco confusos assim. Gabriela, o que seria um atributo de fácil obtenção e um atributo de difícil obtenção? Bom, quando a gente pensa, por exemplo, em classificar um solo, a classificação de um solo, se você tem que abrir uma trincheira, se você tem que chamar um profissional altamente especializado para fazer essa classificação, você já está automaticamente atribuindo uma dificuldade para a obtenção desse atributo. Então, assim, se a gente consegue utilizar atributos que a gente pode adquirir em tempo real ou de uma forma mais rápida, então esse é o ideal para o nosso modelo. Bom, por fim, a gente gerou essa árvore onde o primeiro atributo aqui que ele classificou foi a classe de solo, né? E na área, por coincidência, nós tínhamos 2 classes de solo. E eram classes de solos totalmente distintas, que é um latossolo, que são solos altamente argilosos, e um neossolo, que são solos altamente arenosos. Então, assim, são classes totalmente distintas e elas foram separadas com precisão pelo algoritmo. Aí depois veio a areia, onde ela agrupou solos com pouca areia como solos que tendem a ter mais produtividade. E depois a gente veio para a suscetibilidade, onde ele disse que solos com mais suscetibilidade tendem também a ter um potencial produtivo maior, né? E a gente voltou para a areia novamente, que a areia diferenciou os 2 ambientes intermediários, que é o ambiente C e o ambiente D, que são aqueles ambientes que estão na média ali da produtividade do TCH. Bom, para a gente validar esse modelo, a gente utilizou a matriz de confusão, onde a gente desenvolveu diversas métricas para avaliar esse modelo. Só lembrando, para a gente testar a validade desse modelo, nós dividimos o banco de dados em 70% para treino e 30% para teste. Então, assim, essa métrica, essa matriz de confusão, ela foi feita com base nos dados de teste, ou seja, são dados totalmente inéditos. E a gente vê que eles foram altamente responsivos a esse algoritmo. Então, a gente avaliou a sensibilidade, a especificidade e a eficiência. E o coeficiente π. Desses, o mais interessante para a gente é o coeficiente π. Por quê? O coeficiente π ele não está sujeito à influência de dados desbalanceados. Porque, assim, normalmente, quando você trabalha com dado agronômico, você vai ter um banco de dados desbalanceado. O que é um banco de dados desbalanceado? É quando você tem mais observação, por exemplo, no ambiente A do que no ambiente C. Então, assim, automaticamente, se seu algoritmo observa mais, se seu algoritmo aprende mais o A, é lógico que ele vai tender a acertar mais o A do que o C, que ele observou menos, que ele compreendeu menos padrões. Então, a gente vê que o coeficiente π, ele consegue dar uma visão geral a respeito disso. E a gente vê que o ambiente C, ele foi o menos assertivo. Então, assim, pensando nisso, eu como profissional, na minha expertise, eu iria lá e recoletaria mais pontos no ambiente C para poder determinar isso de uma forma mais assertiva. Por fim, a gente desenvolveu um mapa, certo? Com os dados feitos, com os ambientes feitos, delimitados de forma convencional. Qual é a forma convencional? Você avaliando a profundidade, você abrindo trincheira para classificar o solo, da forma que representa um custo mais alto. E o predito, que é o que nós utilizamos, o que foi predito pela aprendizagem de máquina. E a gente vê que as diferenças assim foram muito baixas, ele se mostrou muito assertivo, se mostrou muito semelhante ao observado. A gente pode ver que ele só errou um pouco mais no ambiente B, aqui, ó, e no ambiente C, mas era algo que a matriz já tinha mostrado para a gente, e isso é atribuído ao desbalanceamento dos dados. Isso pode ser corrigido,
Mas a gente vê que é uma alternativa muito interessante, uma alternativa muito rápida, uma alternativa que pode gerar pode gerar um aumento de receita para as usinas de cana. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês é que, assim, aqui nesse case nós utilizamos dados de solo, mas vocês podem tentar utilizar dados climáticos, vocês podem tentar utilizar imagens de satélite para delimitar um NDVI, com base no NDVI. Aqui nós utilizamos a geoestatística, mas aí vocês também podem, por exemplo, pegar dados de produtividade, fazer um cluster. No cluster você vai conseguir ver, o cluster mesmo já vai delimitar as suas zonas de manejo, né? Os seus ambientes de produção. Então, assim, você pode fazer o processo inverso também. Aqui eu já tinha os ambientes classificados de forma convencional. Vocês podem fazer a classificação de vocês. Então, assim, isso é bem interessante, é uma dica. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, podem colocar no chat, tá? E eu agradeço demais a atenção de vocês. E aqui eu deixo meu contato, para quem quiser, de repente, conversar um pouco mais. Eu sou mentora no evento também, então quem quiser, de repente, conversar, trocar uma ideia. Eu também botei aqui as redes sociais do Neuron, quem quiser aprender um pouco mais sobre aprendizagem, sobre data science. Coloquei também a do SESM, quem quiser aprender um pouco mais de solo, tá? E é isso, eu agradeço. Muito obrigada. Marcos? Opa. Oi? Oi, Gabriela. Acho que o Marcos já tá voltando. Só um minutinho, por favor. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, quiser mandar no chat aí no Perguntas e Respostas, a gente passa para Gabriela responder. Gabriela, tem uma pergunta. O Bruno quer saber onde que ele tem acesso às imagens classificadas de área de plantio que são disponibilizadas gratuitamente. O seu microfone ele tá mudo, Gabriela. Oi, Isso, agora Bruno, você foi. consegue... Foi? Tá. Bruno, você consegue essas imagens no SAGE VET. Eu posso disponibilizar lá no geral daqui a pouquinho o link. Você só tem que fazer uma continha bem rapidinha no site, mas você consegue isso aí disponível. Eles disponibilizam na hora e também disponibilizam uma série temporal. Então, você consegue, por exemplo, ver se o NDVI diminuiu em algum determinado período, se ele aumentou, quando ele aumentou, e ele dá o NDVI e o SAV, que são índices de saúde, pode-se dizer assim, da planta. Então, assim, com base nesses índices, você consegue inferir muita coisa. Outra coisa também interessante, por exemplo, é pegar dados direto no site da NASA, né, que eles também disponibilizam bastante informação interessante. Tem uma anônima também, Gabriela, que ele está perguntando como que é o nome do aplicativo ou sistema da Embrapa que permite estimar a produtividade. Então, a Embrapa, ela realmente tem um aplicativo que permite estimar a produtividade. Só que, assim, uma coisa que é importante tomar cuidado é quais foram as bases de dados que a Embrapa utilizou. Porque, assim, como eu disse, dados de produtividade, eles são dados complexos. Eles são dados que não são influenciados só por um fator, são influenciados por vários fatores. Então, quando for utilizar dados de produtividade, principalmente assim, desses IBGE, da Embrapa, eu sugiro ficar bem atento, mas em relação a esse aplicativo, eu posso também disponibilizar o link para vocês lá no geral, que aí vocês já vão automaticamente. Da mesma forma, vocês conseguem acessar esses dados conectando diretamente, fazendo uma conta bem rapidinho no site. Beleza, obrigado, Simon. Gabriela, travou minha conexão aqui, mas eu voltei. Vocês me ouvem agora, né? Aham.
deixa eu falar uma coisa, bem legal o ponto que você tratou aí de que a ciência de dados pode ser utilizada para redução de custo, né? Por exemplo, numa análise de solo, você não precisava fazer todo o grid e usar as estatísticas e a machine learning, inteligência artificial aí para realmente complementar os espaços onde não foram feitas análises, né? E uma outra coisa que eu tenho levantado uma bandeira aqui, que eu queria que você opinasse, a gente tem, por exemplo, a questão quando a gente fala de inovação, né, principalmente no setor de bioenergia, a gente é remetido para variedades de cana, que realmente existem muitas variedades, né, sei lá, mais de 200, etc. Uma para cada tipo de solo, clima, região, etc. Né? Então, existe uma tecnologia muito alta em cima dessas variedades. Né? Mas essas variedades levam de 6 a 8 anos para serem desenvolvidas. Né? E o que eu tenho levantado é que a ciência de dados, usando os dados passados e futuros, fazendo estimativas, pode-se encurtar muito esse tempo em várias etapas, antes de se mandar isso para campo, para se realmente testar no campo, né? Eu queria que você desse uma opinião e como que isso pode ser feito na prática, né? Que tipo de dados podem ser usados para isso, para que realmente a ciência de dados possa encurtar esse caminho, né? Sim. Então, Marcos, realmente, quando a gente fala em cultivares de cana, a gente tem aí um portfólio muito vasto. A gente tem muita opção. Nós temos cultivares de cana resistentes a diversas doenças, a diversas pragas. Nós temos variedades de cana que são resistentes à seca, que são mais produtivas, que têm TCH maior, que têm grau Brix maior, ou que não dependem de um solo tão estruturado para desenvolver. Mas essa questão que você falou, realmente, quando você pensa em melhoramento genético, para começar o melhoramento genético, a gente pensa ali pelo menos 6, 7 anos. Mas, assim, dependendo da cultivar, dependendo da resposta dela, a gente pode chegar até 20 nesse processo. E outra, é um processo caro, é um processo de alto custo. Por quê? Você precisa de uma mão de obra também especializada. E, assim, o processo para você gerar uma cultivar, por exemplo, quando você gera, por exemplo, 500 plantas a priori. Dessas 500, você tira 200. Aí, depois dessas 200, você tira 100. E você vai eliminando. Só que, à medida que você vai eliminando, esse custo vai acrescentando. Então, assim, se a gente pensar na ciência de dados para a gente encurtar esse caminho, primeiro, determinar quais atributos é necessário realmente que aquela cultura, que aquela cana tenha. Por exemplo, se eu pretendo gerar uma cana para um solo menos estruturado, um solo arenoso, eu preciso de uma cana o quê? Que ela seja um pouco mais resistente à seca, né? Se ela tem que ser mais resistente à seca, então... Mas assim, ela tem que ser resistente à seca, mas mesmo assim ela tem que ter um alto grau Brix, porque senão ela não vai ser uma cana de qualidade, ela vai ser uma cana inferior. Então, a gente pode fazer a triagem, ao invés de você ficar testando diferentes genótipos, com a ciência de dados, você pode pré-selecionar esses genótipos e só cruzar os genótipos que têm a característica de interesse. Entendeu? Ao invés de eu ficar testando, vamos ver esse aqui, assim, um tiro no escuro, vamos ver se o genótipo 1 e o genótipo 2 dá alguma coisa que eu quero. Não. Eu sei, vamos fazer com a ciência de dados, vamos fazer um cluster, vamos fazer uma aprendizagem de máquina, onde ele me diga que a soma dessas características eu tendo a gerar essa cultivar que vai suprir a necessidade que eu estou precisando, né? Se é uma cultivar resistente à seca, se é uma cultivar resistente a uma doença, a uma praga. Então, assim, a ciência de dados ela pode encurtar muito esse processo. A gente compreender, hoje, uma coisa que a gente comenta muito lá no Neuro, é que a gente compreender dados, hoje, os dados é o novo petróleo, né? A gente compreender dados, a gente ter dados na mão e conseguir extrair informação útil desses dados brutos, assim, de extrema importância e é o diferencial no mercado hoje. Hoje o pessoal não quer mais gastar dinheiro gerando informação. Eles querem tirar a informação do que eles já têm. Então, assim, respondendo a questão da cultivar que você falou, é realmente isso, é a gente pegar essas cultivares já existentes, a gente utilizar a ciência de dados, cruzar esses dados
de necessidade para o ambiente que você precisa dessa cultivar, para gerar uma mais assertiva, sem que a gente tenha que precisar ficar atirando no escuro para acertar no genótipo adequado. Legal. Não, é exatamente isso. A gente tem falado desde o início que usar a tecnologia realmente para encurtar esses caminhos. Igual você falou, não ficar testando, né? Olha, testa esse, vê se funciona. A tecnologia ela pode ser usada para isso. E não só no campo, né? A gente falou na gestão, por exemplo, criar simuladores, né, para simular safras, como vai ser a safra sem que ela ocorra, né? Ou seja, essa tecnologia pode ser usada não só na produção, mas em todas as áreas, né? E outra, uma coisa que vem crescendo bastante na agricultura também é os sensores. Por quê? Os sensores, você consegue obter resultados com sensores, por exemplo, que você demoraria 2, 3 semanas para obter com uma análise de solo comum. Outra, o sensor você não precisa. Eu não sei se todos já tiveram acesso a uma coleta de solo, ao quão custoso é uma coleta de solo, mas assim, ela demanda uma mão de obra muito grande, ela é muito desgastante, é trabalhosa, é cara. Então, assim, quando você pensa num sensor onde você pega ali 3 gramas de solo e bate o sensor diretamente no campo e você já gera uma informação útil para você, assim, isso para agrônomo chega a dar um alívio, porque realmente a coleta de solo ela é muito custosa. Só que esses sensores, que é uma problemática, mas para a gente é uma oportunidade. Esses sensores, eles não te geram um conhecimento direto. Como assim um conhecimento direto? Eles não vêm como uma análise de solo. Olha, você tem tanto de pH, seu pH está tanto, seu fósforo está tanto. Não. Você tem que ser cientista de dados para você conseguir extrair o conhecimento daqueles dados que foram gerados. Foi gerado um dado. Agora você tem que extrair esse conhecimento. Ele não está ali exposto, visível para você. Legal. Não, Gabriela, muito obrigado. Acho que foi bem enriquecedor. E lembrando a todos que a Gabriela vai estar aí na mentoria, pode chamar ela para tirar mais dúvidas e aprofundar um pouco mais nesses temas e como vocês podem extrair isso dos dados, né, Gabriela? Isso. Eu que agradeço, Marcos, a oportunidade. Obrigada, viu? E qualquer dúvida, pessoal, é só chamar lá no chat. Tá bom, obrigado, Gabriela. Obrigada. Bom, valeu. Bom, pessoal, aproveitando alguns recadinhos aqui, a nossa grade de palestras acabou, nós vamos voltar a trabalhar. Às 15 horas, a gente vai fazer um checkpoint lá na sala geral, tá? Uma reunião, uma live lá dentro da sala geral, só para os participantes, para tirar dúvidas, orientar e colher um status aí de como vocês estão e como a gente pode ajudar, tá? Então, às 15 horas, marcado lá na sala geral. Fiquem atentos, os mentores já estão aí trabalhando, disponíveis para vocês. Então, conforme a gente falou aqui, validem com esses mentores, tem mentores de todas as áreas, conhecem o setor e de tecnologia também, então usem, e de negócio, usem esses mentores que estão lá disponíveis para você, para ajudar a validar esse momento que vocês estão, tá? Das dores que vocês levantaram e agora das ideias que vocês estão criando, para que elas sejam aderentes, tá? Como o professor Fernando falou no início, não adianta a gente criar uma solução que a gente acha que vai resolver um problema, tá? A gente já tem vários problemas aí validados, tanto nas palestras e nos materiais que a gente enviou. Então, verifiquem se isso tem algum fit com o que vocês estão fazendo, usem os mentores para validar o que vocês estão fazendo antes de sair criando, tá? Para que vocês não percam tempo e não criem algo que não vai servir depois, tá bom? Lembrando que o nosso objetivo é entregar soluções que funcionem, né? Tanto para o setor quanto para vocês. Vocês serão beneficiados por isso também, tá? Então, vamos lá voltar a trabalhar e às 15 horas, então, a gente volta a se falar, tá bom? Valeu, um abraço.